Você quer viver de renda ou de aluguel de imóveis investindo apenas um pouquinho cada mês? E melhor, não ter a dor de cabeça com inquilinos ou manutenção do imóvel? Vem com a gente conhecer os fundos imobiliários. Mas antes de começar, se inscreve aqui no nosso canal, taca o dedo nesse like e comenta também. Agora, manda aquela vinheta marota, editor! Fala aí pessoas, tudo bem? Eu sou o Aquila. Eu sou a Alana. Bom, investir em fundos imobiliários é a forma mais simples, rentável e inteligente de investir em imóveis. Isso porque você não precisa comprar um imóvel todo e ter todos aqueles custos de manutenção. Esse investimento é feito por meio da compra de cotas de um fundo, ou seja, você compra um pedacinho desse imóvel. Esse fundo é administrado por um gestor responsável que busca as melhores oportunidades de rentabilidade. Investindo em um fundo imobiliário, você vira sócio de um complexo de imóveis de alto padrão, como lojas, shoppings, galpões, escritórios, entre outros. Uma boa história, homem! Os fundos imobiliários são mais recomendados para quem já possui uma reserva de emergência, busca um investimento de longo prazo e tem um perfil de risco mais arrojado, por se tratar de investimento na bolsa de valores. Portanto, tem mais oscilações que o investimento em renda fixa. Lembrando que os fundos não são indicados para montar a sua reserva de emergência, hein? Tá bom. Existem duas principais classes de fundo, os de papel e os de tijolo. Os fundos de papel têm investimentos em títulos de renda fixa. Eles pagam mais dividendos, porém não têm uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo. Já os fundos de tijolo são investimentos em imóveis físicos. Todos sabemos que os imóveis têm expectativa de valorização, né? Portanto, no longo prazo, os fundos de tijolo são mais interessantes. É isso aí. Ao investir, você adquire uma cota no fundo e pode ganhar dinheiro de duas formas. Ou a partir da valorização dessa cota, ou então por meio da distribuição dos rendimentos, o nosso querido dividendo. Ele é como um aluguel, você recebe esse rendimento todos os meses. Nos fundos de papel, não temos o ganho da valorização da cota, apenas o pagamento dos juros ou dividendos. Então, a escolha do fundo que vai investir precisa estar relacionado diretamente à sua estratégia de investimento, tá? Se você busca apenas um retorno mais alto de rendimentos, adquira os de papel. Caso procure valorização no longo prazo, os fundos de tijolo. É importante diversificar os seus investimentos e entender o motivo da diversificação, tá? Falando sobre os dividendos, os fundos imobiliários devem distribuir no mínimo 95% dos lucros entre os cotistas na forma de dividendos. Em geral, essa distribuição ocorre mensalmente. Vale ressaltar que a distribuição desses rendimentos é feita de acordo com a quantidade das cotas que cada investidor possui. Assim, quanto mais cotas você tiver, mais dividendos irá receber do seu fundo de investimento. Atualmente, existem mais de 100 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Vamos deixar o link para você dar uma olhada, tá? Ok, mas quais são as vantagens que o fundo imobiliário possui? Primeiro, é um investimento muito democrático. Com menos de R$100 você pode comprar uma cota e se tornar sócio de uma pequena parte do imóvel. Segunda vantagem é que o gerenciamento do imóvel é de responsabilidade do gestor desse fundo. Então, esse profissional busca os melhores investimentos para garantir uma boa rentabilidade. A terceira é a liquidez. Se você precisar resgatar o valor investido, você pode vender as suas cotas em qualquer momento. No prazo de 2 dias úteis, você já está com valor na sua conta. A quarta vantagem é que você não paga imposto de renda sobre os dividendos. A única cobrança de imposto que acontece é na hora que você quiser vender as cotas. O imposto será cobrado apenas da valorização da sua cota. O quinto é comparando um fundo de tijolo de shopping com um imóvel, o fundo tem menor risco de vacância por possuir vários inquilinos. Outra vantagem é a diversificação, já que a maior parte dos fundos possui mais de um ativo. Temos uma pequena desvantagem, são as taxas de administração que podem ser cobradas da própria administradora do fundo. Ainda assim, no caso dos fundos imobiliários de tijolo, a taxa é muito menor do que a dos outros tipos de fundo. Para identificar um bom fundo, alguns indicadores precisam ser analisados, tá? Primeiro indicador é o PVP.
é o preço sobre o valor patrimonial. Quanto mais próximo esse cálculo estiver de 1, mais justo será o preço da cota. Então, quer dizer que a cota é equivalente ao valor patrimonial. O segundo indicador é o Dividend Yield. É a soma dos últimos 12 dividendos distribuídos. Em suma, é o rendimento dos dividendos, tá? A sua análise serve para entender quão rentáveis os dividendos têm sido quando comparados ao preço das cotas no fundo. Vale um adendo, tá? Rendimentos passados não são garantia de rendimentos futuros. Após analisar o Dividend Yield, veja também qual foi o último valor pago de dividendo. E o quarto indicador é a vacância. É a taxa de desocupação do imóvel, ou seja, quanto menor a taxa de vacância, mais inquilinos tem nos imóveis. Como último indicador, você deve analisar a localização dos imóveis e o volume de ativos que possui no fundo. É possível ver tudo isso no site Funds Explorer. Lembrando que esse site vai estar na descrição do vídeo. Agora vamos te mostrar esse site e todas essas informações e quais os fundos que escolhemos investir. Vamos para o computador. Fala aí pessoal, voltamos aqui da tela do PC. Vamos entrar no site Funds Explorer. E esse aqui é o site que a gente vai usar para avaliar os indicadores que a gente passou para vocês, tá? Então vamos lá, para o primeiro fundo. O primeiro, a LZR 11, Alianza. Vamos abrir uma nova página e já deixar também o próximo fundo que a gente se interessa bastante, que é o MXRF11, Max Renda. Beleza? Vamos lá para a Alianza. Bom, nesse site você consegue ver todos os indicadores que a gente mostrou para vocês. Então vamos começar pelo PVP, certo? Que é o preço sobre o valor patrimonial do fundo. A gente pode ver que a Alianza aí está com 1,07. Isso significa que o preço está acima do valor patrimonial. Então a gente fala que o preço está caro, porque o valor que você pagaria pela cota está maior do que o que vale realmente. Então é uma cota alta, mas tem outras vantagens, mesmo com essa pequena desvantagem aí. Se a gente for dar uma olhada, último rendimento é 0,78 centavos por cota que foi pago. E o percentual de dividend yield é 0,67. Então, em cima da cota, a gente recebe 0,67%. O patrimônio líquido desse fundo é de 642 milhões. E o valor da cota está em destaque aqui em cima, abaixo do nome. Então, 115,69 centavos é o valor de cada cota desse fundo. Aí, se a gente descer a página, sobe um pouquinho. Então, descendo a página, a gente tem algumas descrições desse fundo, uns detalhes que é muito importante você ler. Então, aqui está falando, o ALZR11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Então, todos os seus investimentos têm como base imóveis físicos, tá? Aí, aqui mais para baixo, você rolando a página, tem mais informações que é bem bacana você saber. Bom, aí agora descendo mais um pouco a página, tem um gráfico com as cotações. Então, quais são os valores de cota dos últimos 30 dias, 6 meses, 12 meses ou durante todo o período, você pode escolher. Então, a gente consegue ver a variação da cota. Mais abaixo tem outras informações. Bom, descendo um pouco mais a página, a gente tem os gráficos dos últimos dividendos pagos. Então, o retorno por cota e o percentual desse retorno pela cota. Então, aí vamos pegar um mês de exemplo. Junho de 2019, onde está o mouse aí. O valor do dividendo pago nesse mês foi de 44 centavos por cota. E aqui embaixo um gráfico de linha do percentual de dividend yield. Bem bacana olhar isso aqui também. Aí aqui embaixo temos a simulação. É uma aplicação de 50 mil em 12 meses no fundo versus o montante na poupança. Se a gente ver aí, o montante do fundo vai ficar negativo, né? Porque é aí que a gente falou sobre o risco, tá?
fundo imobiliário tem um risco maior do que poupança, rendimento em renda fixa. Então tem que ficar de olho nisso aí também. Pronto. Agora aqui nessa parte tem uma informação muito bacana que você precisa olhar, que é sobre quais são os ativos que tem dentro desse fundo. Então aí, como esse fundo ele é de tijolo, são imóveis físicos, a gente tem informação que tem 15 ativos, 15 imóveis dividido em 2 estados, tá? Aí você tem um mapa para você saber aonde que está esses imóveis. Aí pode dar um zoom ali. Vamos pra Bauru. Tem Bauru, pô. Tem um imóvel em Bauru dentro desse fundo. Alô, baruense. Avenida Nações Unidas, olha lá. Terrinha boa. Tem lá em Bauru, aqui em São Paulo também tem. Ó, Osasco, Barueri, deixa eu ver, Perdizes, ó. E aí você consegue saber quais são os prédios. Imaginou, você passa na frente do prédio e fala, ó lá, meu dinheiro tá ali. Eu tenho um pedaço desse prédio. Tem um pedaço desse prédio. Nem que seja uma privada, mas eu tenho. Um piso. Ai. Aí aqui embaixo tem A localização. o detalhamento da localização dos ativos. Você consegue ver qual o endereço, qual é a área bruta do local. Olha que legal. Então, você consegue ver o tamanho do imóvel. Nossa, é muito legal isso aqui. Aí aqui, logo em seguida, você tem a vacância. Lembra que a gente falou que é um outro indicador muito importante para você analisar nos fundos de tijolo, né? Que são imóveis físicos. O que esse gráfico quer dizer? Que de março de 2021 a fevereiro de 2022, todos os ativos, que são os 15 prédios, estão com ocupação física 100%. Ou seja, tem inquilino lá para te pagar aquele aluguelzinho lindo que a gente ama, entendeu? Bom, aí aqui mais embaixo tem os relatórios, né, os informes periódicos. Isso aqui é para você ler, para você saber se o seu fundo está indo bem ou não. Qual é a avaliação dos especialistas? Isso é bem legal de ver. Isso. E é isso. Então, esse é um dos fundos que nós escolhemos para mostrar para vocês como analisar. Esse é o fundo de tijolo. Vamos mostrar agora um fundo de papel para vocês verem algumas diferenças. Beleza, agora é o MXRF11, um dos queridinhos do povo aí, até porque ele é muito barato, ele tá menos de R$10, tá? Então, R$ 9,59 o preço da cota. O dividend yield dele hoje está em 1,11%. O último pagamento aqui de rendimento foi 11 centavos. Ele tem a liquidez diária, ó, de R$ 570.542. Ou seja, tudo isso aqui está sendo negociado diariamente, né? Exato. Beleza? O valor do patrimônio é 2,3 bilhões, tá? E o PVP aqui dele aqui tá de 0,94, ou seja, essa cota tá barata, tá? Então vamos lá, mais para baixo aqui temos a descrição. O MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados exclusivamente em títulos e valores mobiliários, tá? Daí mais para baixo tem mais informações, você pode ler todas, que é muito importante para você saber em que você está entrando. Mais para baixo temos cotações, tá? Dos últimos 30 dias, 6 meses e no tempo máximo aí que ele pega lá de 2012, quando a cota valia 9,87, hoje está valendo 9,64. O valor mínimo dessa cota chegou a R$ 7,04 e o máximo chegou a R$ 14,52 em 2019. Então ela está bem barata relacionado aí se a gente for comparar ao preço máximo, tá? Aqui temos informações básicas do MXRF, né? Então é um fundo híbrido, patrimônio, segmento, valor inicial da cota, tipo de gestão, taxa de administração, tá? Uma coisa importante da gente falar, fundos de papéis, eles têm a taxa de administração bem mais alta do que o fundo de tijolo. Vamos dar uma olhada lá, ó, comparado com a Alianza. Ó, aqui o fundo de tijolo, 0,20 ao ano, tá? E aqui é 0,90 ao ano. Então é isso. Porque ele paga bem mais, né?
taxa de administração. Aqui temos os últimos dividendos, tá? Do MXRF. Então aqui em maio de 2012 ele pagava 11 centavos, hoje ele está pagando 11 centavos. E naquela baixa lá em 2014, quando chegou ao mínimo, né, o mínimo preço, pagou 1 centavo por cota, mas no mês seguinte já pagou 7. No mês anterior tinha pago 9. O maior dividendo já pago por cada cota foi 15 centavos. Aqui nós temos o percentual de dividend yield, tá? Dos últimos anos. Hoje nós estamos em 1,11%, o máximo chegou a 1,43%. E aqui algumas simulações, tá? 50 mil, né, em 12 meses, você aplicando. E na poupança aqui, você aplicando os 50 mil na poupança, você teria 50.983. E o montante no final aqui, você aplicando em MXRF11, você teria 56 mil. Viu que ele está bem mais interessante do que a poupança, né? O MXRF11 vezes a poupança aqui dá 610% acima da poupança. Aqui o valor patrimonial. Aqui são comunicados, né, importantes do fundo, então informes periódicos, relatórios, é bom você ler todos para estar dentro do que está acontecendo. E aqui também ele te dá alguns fundos imobiliários relacionados, que tem relação com o MXRF11, tá? Aqui algumas discussões, se você quiser ver alguns vídeos, alguns blogs falando sobre o MXRF11. E isso é tudo, pessoal. Esse é um fundo queridinho por nós e a gente vai investir nele, com certeza, tá? Adquirir mais algumas cotas aí. E aí esse é o segredo, você tá sempre de olho no que principalmente os analistas, aqueles que realmente podem fazer indicação de ação, de fundos. A gente não tá fazendo uma indicação, tá, pessoal? A gente tá mostrando para vocês como olhar, onde olhar os indicadores, o que cada indicador significa, para você não ficar 100% entregue à mão de indicação de terceiros. Então a gente tá só mostrando para vocês o que a gente aprendeu e passando um pouquinho. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, já dá um like, se inscreve para ajudar o casal aqui. Fiquem com Deus e até logo.